Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de março de 2019. Vamos dar início à nossa quinta aula de discursiva. Tema dessa semana, sucessões. Na comunhão parcial de bens, quando temos dois filhos do casal, o cônjuge sobrevive, a esposa sobrevive à morte do marido, nós vamos fazer da seguinte forma. Os bens que forem particulares, ela vai ser herdeira com os filhos. Ela vai concorrer com os filhos. Os bens posteriores ao casamento, os amealhados durante a comunhão, os bens comuns, eles serão divididos. 50% a título de meação da esposa e os outros 50% os filhos vão ser os herdeiros, correto? Esse é na comunhão parcial de bens. Ótimo. Na coube, tranquilo também. Vamos ter todo o patrimônio antes e depois e vamos considerar 50% meação da esposa, 50% nós vamos destinar a título de herança aos herdeiros. Ok. Se for aquele separação total, separação absoluta, separação convencional, não há que se falar em meação nessa situação. Mas, tanto os bens anteriores ao casamento, os particulares, quanto os bens posteriores ao casamento, os bens comuns, vão ser divididos para a esposa e para os dois filhos a título de herança, correto? E a última situação, ou seja, no separação total absoluta convencional, ela não é meeira, mas ela é herdeira. E, por fim, na última hipótese, que é o da separação legal, o da separação obrigatória de bens, correto? No 1641, causas suspensivas, suprimentos, judicial, maior de 70 anos. Letra fria do Código Civil. Ela não herdava nada e ela também não era meeira. Com a nossa súmula, 577 do STF, o que foi amealhado vai ser, durante o casamento, os bens comuns, eles sim será destinado 50% para os herdeiros, que não é a esposa, e a outra parte será considerado meação da esposa, correto? Mas só do amealhado. Então, a gente vai adotar a súmula 577. Ok, fizemos isso aí, é o que se apresenta como maior desafio. Agora vamos continuar aí com os nossos exercícios. Agora vamos falar de duas situações importantes, não é? Agora, no decorrer desses exercícios, vamos falar sobre duas situações clássicas aqui na parte de sucessões. A indignidade e a deserdação. Os herdeiros, podem ser excluídos por indignidade ou eles podem ser deserdados, correto? Deserdados. Mas vamos lá para os exercícios. Estamos aqui agora no 13. No 13. José, ele é casado com a Madalena e o casal espera o nascimento do primeiro filho, João, quando José falece inesperadamente. Os pais de José, Caim e Lé, estão vivos. Determine como fica a partilha caso o bebê não tenha nascido com vida. Esse é um exemplo clássico, simples, que eu tenho o José casado com a Madalena, com a esposa, correto? Vou colocar em meio para ficar mais claro. Esse exercício é o exercício 13. O José, então, ele é casado com a Madalena e ele tem, nessa situação, os pais ainda vivos, Caim e Léia. Ok, até aí tudo bem. Nós temos os pais vivos, a esposa, e ela está grávida, ela espera o filho. Só que o filho nasce morto. E não é paradoxal dizer isso, nascer morto, correto? Porque a pessoa ela pode nascer com vida ou nascer morto. A criança, ela vai falecer, nasceu morto, Então não é, para uma das teorias,
pessoa, né? Não se tornou pessoa. Como vai ser a divisão do patrimônio do José, que é falecido? Exemplo clássico, 1829, inciso 2. Como faz? É a concorrência do cônjuge mais a ascendente. E aí, nessa situação, não importa o regime de casamento deles. Não importa. Pode ser PUB, qualquer dos regimes. Pode ser PUB, pode ser comunhão parcial de bens. Temos dois, né? Dois ascendentes, o sogro e a sogra. De acordo com o que diz a lei? comunhão parcial. O que diz a lei? O sogro e a sogra. Se houver o sogro, a sogra e a esposa, cada um vai receber um terço, correto? Cada um vai receber um terço da herança. Cada um vai receber um terço da herança. Então, ela vai receber um terço, ele vai receber um terço, ele vai receber um terço da herança. Mas ela vai fazer jus? Isso aí tem uma interrogação. Alguns autores acham que ela faria jus à ameação. Ok? Por outro lado, herdaria um terço da outra parte, que foi o que nós adotamos nos últimos exercícios que nós resolvemos. Por outro lado, outros autores acham que ela não faria jus à ameação e dividiria todo o patrimônio em um terço, alegando que, nessa hipótese do inciso 2, é irrelevante o regime de casamento. Concorrem com os ascendentes e não falou nada. Então, vamos considerar a situação aqui, adotando aquela teoria que nós já vimos anterior. Tiramos a ameação da esposa e dividimos um terço da herança. Ok? Ah, que pena. Então, vamos colocar aqui. José, esposa, José falecido, filho pré-morto. Então, a esposa, primeira situação, um terço da herança, o Caim, um terço, e a Leia, um terço. Segundo posicionamento, esposa tem ameação, e mais um terço da herança, um terço da herança, um terço da herança sem ameação. Correto? Vou conferir aqui a nossa resposta naqueles outros exercícios, que é o 20. Olha só, o exercício 30, por exemplo, ele falou em qual regime? Esse exercício tem um equívoco, porque ele colocou o regime. Por exemplo, o exercício 30, só para ilustrar o que estamos a tratar. O José ele era casado com o Cube, ele faleceu deixando 800 mil na constância do casamento. Considerando que o casal não teve filhos, mas os pais estavam vivos, como ficava? A resposta adotada aqui, nestes exercícios que eu informei para os senhores, era que ela teria direito à ameação, 50%, que é o segundo posicionamento, ok? 50% porque ela é comunhão universal de bens. E a herança foi dividida por um terço. Foi dessa forma que nós fazemos. No segundo, que foi o 31, era comunhão parcial de bens. Ela tirou a ameação da parte dela, posterior ao casamento, dos bens comuns, e tanto a sobra do patrimônio comum quanto do patrimônio particular, no 31, foi dividido para a esposa e para o sogro. Correto? Então, por outro lado, alguns autores falam, olha, é irrelevante o regime de casamento no inciso 2 do 1829. Portanto, todo o patrimônio
vai ser dividido por 1/3, ela não teria direito à meação. Tem esse posicionamento também. Espero que não esteja ficando confuso. Eu não gosto de fazer essas intervenções assim, de várias teorias. Eu gosto de falar uma teoria e falar, ó, é essa. Isso aqui, nesse caso, não vai ter jeito. 13. Nesse caso, não vai ter jeito. Vamos dividir aqui. Ok. Eu vou mandando aqui para vocês. 14. Vamos resolver todos. 14. Ontem, eu e o Mário, o Robson, nós resolvemos alguns exercícios aí da FUVEST, da VUNESP. Eu estou falando FUVEST, mas a FUVEST organiza os vestibulares, né? Que é a VUNESP. Uns exercícios daqueles, né? Não tão simples assim, né, Mário? O que você achou? Com certeza tinha uns exercícios ali, tinha umas gravatinhas, né, para a gente cair. Uns exercícios difíceis, não foram? Aquele último, então, tinha aquele esqueminha do prazo, né, de separação. Do prazo. Depois eu vou mandar o link para a Érica e para você, Elisa, para vocês assistirem a aula de ontem, tá bom? Porque a aula de ontem a gente tratou de sucessões, a questão 4 foi a pior. Deve ter sido o Robson. Foi a última, né? As questões foram difíceis, nível difícil. Mas a gente fez por etapa e depois que fizemos, conseguimos, seguindo as etapas, compreendê-las. Vamos agora tratar de aceitação e renúncia da herança. Estamos falando dos exercícios, mas eu já estou passando aqui nos pontos, diversos pontos. Ah, Fernanda. Oi, Fernanda. Boa tarde. Diversos pontos aqui do Código Civil. A aceitação, você tem a morte, tem a cesine, transmite-se o bem, os bens, mas agora sim, agora estamos com o quórum da nossa aula, ok? Agora nós temos o nosso quórum completo. A cesine transmite-se, com a morte, transmite-se a herança, ok? Mas é indispensável a aceitação. Então, nos termos do artigo 1804, aceita a herança torna-se definitiva. Ó, a aceitação da herança, ela pode, vamos fazer agora esse quadro, estamos tratando de 14. Ok? A aceitação da herança, ela pode ser tanto uma aceitação expressa, aceitação, ela pode ser tanto expressa, ela pode ser tácita. Até você sair vai demorar mais. Ela pode ser tanto uma aceitação expressa quanto uma aceitação tácita. Aceitação expressa quanto uma aceitação tácita. Por quê? Porque o artigo 1805, estão acompanhando comigo. 1805, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o cachorro do Mário. 1805. Ela expressa sempre por declaração escrita. Expressa. Vou colocar aqui declaração escrita. Declaração escrita. Falou escritura pública? Instrumento particular? Termo judicial? Não. Declaração escrita. A declaração escrita. E a tácita, de atos próprios do herdeiro. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ok. A expressa, declaração tácita, escrita.
E a aceitação? Peraí. E a renúncia? A renúncia, por sua vez, ela pode ser tácita? Não. Então, vamos colocar aqui. Vamos da mesma forma fazer. Expressa. E eu vou puxar aqui. Para ficar igual, né? Tácita. Não pode haver renúncia tácita. A renúncia, ela é sempre expressa. A renúncia deve constar instrumento público ou termo judicial. Se ela é expressa, de qual forma? Instrumento público, termo judicial. Aqui a expressa é a declaração escrita. Declaração escrita. Esse quadro aqui ajuda demais a gente resolver a questão. Porque, obviamente, na prova, o que eles vão falar? Como eles falam em todas as provas de sucessão, que a renúncia tácita, que a aceitação expressa, a renúncia expressa por declaração escrita, não. Ok? Renúncia tácita, não. Renúncia expressa por declaração escrita, não. Correto? Instrumento público ou termo judicial. Então, eu vou tirar uma foto e agora a gente vai fazer os exercícios pertinentes à renúncia. Então, vou dividir aqui com os senhores. Para os senhores terem esse quadro. Uma coisa que eu observei ontem, que eu não vou repetir nesse exercício, é o seguinte. Eu vou ler o exercício, resolvendo ele aqui, mas eu não vou deixar a tela do cabeçalho aberta. Porque ontem, na hora que eu assisti a aula, eu vi que eu estava fazendo um quadro, lendo, mas o quadro ficava muito pequeno. Então, agora, eu vou ler o exercício, quando eu for resolver, e vou deixar a tela grande aberta. O José, então aqui nós já sabemos, já decoramos e já estamos aqui com a nossa colinha. É o 14, professor, agora? É o 14. A gente vai precisar dessa colinha para resolver esses próximos exercícios. Aqui, 14. Vou colocar aqui. Quatorze. O José, ele era viúvo e deixou 4 filhos. O João, o Lucas, o Mateus e o Marcos. O José tinha uma esposa que já era falecida. Deixou 4 filhos. João Lucas, Mateus, Marcos. Ok. Ele era viúvo. E alguns netos. Vamos lá? O Davi e o Gabriel são filhos do João. Davi e Gabriel. Gostaria que os senhores, se possível, fossem fazendo os organogramas aí. Filhos de João. Ruth, Raquel e Sara, Lucas. Ruth, Raquel, Sara. Ruth, Raquel e Sara. Ruth, Raquel e Sara. Daniel é filho de Mateus. Daniel é filho de Mateus.
Davi Gabriel, filho de João, Ruth, Raquel e Sara, filho de Lucas, Daniel, filho de Mateus. Então, como fica o enunciado? A partilha do patrimônio deixado por José, o filho primogênito renunciou à herança. Qual que é o filho primogênito? Este. Então, este renunciou. Vamos lá, ver as disposições. Não se pode aceitar, 1808, não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição e termo, os chamados, na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se ao das classes subsequentes. Ok. A parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros. É o 14. Quando eu digo isso, qual é o artigo mesmo? 1810. Eu vou colocar aqui. 1810. Vocês têm que acompanhar no Código Civil. A parte do renunciante acresce a dos herdeiros da mesma classe. Qual que é a classe dele? A classe dos descendentes. Há outros herdeiros na classe dos descendentes? Sim. Então, o renunciante, se é renunciante. Primeira situação, acresce aos da mesma classe. Segunda situação, não há herdeiros, mesma classe. Vai para a classe subsequente. Ok? É assim que nós interpretamos esse 1810. Ele tem herdeiros da mesma classe? Sim. Então, a gente parou na situação 1. Vamos imaginar que eu tinha 800 mil, 1.200, 120 mil de patrimônio. 120 mil. A princípio, a forma de sucessão seria por direito próprio, correto? Já decoramos aquele quadro, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A forma de sucessão por direito próprio. A forma de partilha por cabeça. Nesse primeiro momento, sem haver a renúncia, a forma de sucessão seria por direito próprio da classe dos descendentes. E a forma de partilha por cabeça são 4 pessoas, portanto, o valor de 120 mil seria por 4. Então, nós teríamos aí 30 mil para cada um dos filhos. Forma de sucessão, forma de partilha. Num segundo momento, nessa hipótese aqui que estamos a tratar, houve a renúncia. Se houve a renúncia, o valor que ele faria jus é o valor de 30 mil, não é? O valor dele acresce aos demais. Então, o Lucas, o Mateus e o Marcos, cada um fica com mais 10 mil. Mais 10 mil. Ele não recebe porque ele ficou com mais 10 mil, com 30 mil. E aí é que vem um grande ponto. Isso é fácil. Renunciou, foi para os outros. O ponto é, Davi e Gabriel não representam. Isso é importante. Os filhos do renunciante não o representam. Não o representam. Então, o Lucas, o Mateus e o Marcos, eles vão dividir a herança. Vocês vão imaginar que é como se o João não existisse e os descendentes também não existissem. Vocês concordam comigo que esse 30 mil que eu dividi por 10 e cada um tendo 40 mil, o resultado seria alcançado da mesma maneira se eu tivesse dividido 120 mil por 3 irmãos?
40 mil para cada um deles. Vencemos o 14. Mari, tudo bem? Vencemos o 14. Renunciou, perdeu o direito de representação. Vou tirar aqui. Vamos fazer o exercício 15. Vamos fazer o exercício 15. Agora, o José, ele é viúvo. Vamos ver se eu posso aproveitar esse esquema. Falece, deixando os filhos João, Lucas, Mateus e Marcos. O Davi e Gabriel é a mesma coisa. Ruth, Raquel e Sara, filho de Lucas. O Daniel tem um filho, Mateus. Como fica a partilha deixada por José, considerando que os seus 3 filhos mais velhos, João, Lucas e Mateus, renunciaram. Vamos aproveitar esse exemplo aqui? A mesma coisa. Fácil. Está tudo muito fácil. Porque, de fato, é fácil. 120 mil. Não tem esposa. É a mesma coisa. Vamos continuar aqui com os nossos exemplos. Eu tenho Lucas, eu tenho Mateus, eu tenho Marcos. Ok. Quem renunciou? João renunciou. Quem renunciou? Lucas renunciou. Quem renunciou? Mateus renunciou. Acresce aos da mesma classe. Há essa situação? Há herdeiros da mesma classe? Há herdeiros da mesma classe? Sim. Acresce aos da mesma classe. Há herdeiros da mesma classe? Sim. Marcos vai receber 100% da herança. 100% da herança. Não cheguei sequer na situação 2. Ok? Exercício 15, vencemos. Ok. Professor, e como fica o imposto? Tem que pagar o ITCMD ou não? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A renúncia, depois nós vamos fazer esse quadrinho da renúncia e da aceitação e da cessão, que é aquela falsamente conhecida como renúncia. Quando, Elias, eu falo o seguinte, eu renuncio em favor do Lucas. Essa expressão, você não deve usar a palavra renuncio, é equivocada. Inclusive, isso vem muito, por incrível que pareça, vem muito essa expressão nas escrituras públicas. Como vocês serão tabeliães em breve, os senhores vão adotar a seguinte expressão. João aceitou a herança, o seu quinhão, e cedeu o seu quinhão a Lucas. Ou recebeu o seu quinhão e cedeu a Lucas e Mateus. Isso que eu estou dizendo é dito de uma forma equivocada, entre aspas. João renunciou em favor de Lucas e de Mateus. E quando você diz renunciou em favor de um ou dois, aí você tem a falsa renúncia. Você tem a aceitação e, portanto, o ITCMD, correto? E, posteriormente, você tem a transferência. Você tem a doação. E tem o ITCMD sobre a doação do seu quinhão. Mas vamos fazer isso daqui a pouco.
Só que você contextualizou e faz sentido isso que a gente está falando. João disse, eu renuncio à minha herança. Nessa situação... Ah, tá. Deixa eu colocar aqui para ele. Eu consigo silenciar aqui também. Deixa eu colocar aqui. Quando eu renuncio, pessoal, vai ter o ITCMD, obviamente, da transmissão do José para o Lucas, Mateus e Marcos. É porque a renúncia, simplesmente, ela é não aceitação. E a lei vem dizendo que se houver herdeiros de mesma classe, acresce-se aos outros herdeiros daquela mesma classe. Ponto. Então, eu vou ter o ITCMD da transmissão do José para o Lucas, para o Mateus e para o Marcos. Ok? A falsa renúncia, que é o que eles falam, renúncia translatícia. Isso é equivocado, não usamos essa expressão não, hein? Nós vamos dizer que, na verdade, houve uma aceitação por parte de João, portanto, vai ter ITCMD, pertinente aos 120 mil, que é transmitido para João, Lucas, Mateus e Marcos, o ITCMD, e renuncio o meu quinhão em favor de Lucas. O valor de, aqui são 4, se ele tiver essa expressão, 30 mil será para o Lucas. Além de haver o ITCMD sobre os 120 mil, vai ter também o imposto de transmissão causa-morte e doação. Aí, nesse caso, vai ser pelo fato de ter havido uma doação de João para o Lucas. Ok? Mas vamos continuar aqui, que aí a gente vai falar sobre isso. Estamos, então, aqui no 15. O João, o Lucas e o Mateus renunciaram. Tivemos o Marcos. Há herdeiros da mesma classe? Acresce aos da mesma classe. Sim, acresce ao Marcos. Portanto, nós tivemos aqui uma situação que o Marcos recebeu. Ok. Tá bom? Vamos continuar agora. Já fizemos o 15. E vamos fazer o 16. O 16, ele é continuação. Vocês estão vendo, observando que estamos tendo uma gradação? João, Lucas, Mateus e Marcos. 16. É a mesma situação. Marcos renuncia. A renúncia pode ser em favor. Essa renúncia translatícia que é equivocada. Pensei que não há soluções de exercício de sucessões hoje. Por que, Celso? Nós temos ainda mais 10. Você está com os exercícios aí? Você quer que eu mando para você? Porque você gostaria de ver alguns outros temas, Celso? Pô, o Celso não está podendo falar comigo, né? Depois Não, mas já está acabando, é só até o 20, né? É só até o 20, Celso. A gente já está terminando, a gente vai entrar Ontem fez mais de 10. É? Uhum. Vamos lá. Nossa, no 16, os 4 filhos, eles renunciaram. Todo mundo renuncia. Como vai receber o Davi, o Gabriel, o Ruth, Raquel, a Sara e o Daniel? A forma de sucessão será por direito próprio ou por representação? Forma de sucessão. Direito próprio. E a forma de partilha, agora que o bicho pega. Não é por representação. A forma de partilha é por cabeça.
Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 120 mil, cada um vai receber um sexto. Mas, Joaquim, Oi? você não tinha dito no exercício 14 que os filhos do renunciante não os representam? Mas não é representação, porque a forma de sucessão é por direito próprio. Aí é que por que então naquele exercício lá o filho do João, só porque tinha outros no mesmo Porque grau? tinha da mesma classe. Vamos Ah, lá? tá, entendi. Há herdeiros da mesma classe? Não. Fechou. Se não tiver herdeiro na mesma classe, ele pode assumir. A questão é, há herdeiros da mesma classe? O herdeiro da mesma classe vai receber, acresce aos da mesma classe. Tá. Não há herdeiros da mesma classe, vai para a classe subsequente. E aí, nessa situação, eles não vão, a forma de sucessão não vai ser por representação. Você tem que pensar naquele quadro. A forma de sucessão será por direito próprio. E a forma de partilha, como não é por representação, não será por estirpe. Será por cabeça. Então, eu vou contar quantas pessoas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou dividir o valor do patrimônio por 6 pessoas. Então, aqui um sexto, um sexto, um sexto, um sexto. E aqui também um sexto. Ô Celso, na verdade, nós começamos a resolver os exercícios 20. Por quê? Porque eu achei mais adequado começarmos nossa aula tratando dos regimes, que geralmente é mais difícil. Isso aqui é mais fácil que aquilo. A gente começou do 20, mas a gente não faltou. A gente faltou esses primeiros, mas agora a gente vence todos, tá bom? Então, 16. Interessante, não? Vencemos aqui o 16. Vamos lá. 17. Eu vou fazer um quadro, depois que eu terminar os exercícios, sobre essa questão da renúncia que a Elisa perguntou. Se houver herdeiros da mesma classe, daquela mesma classe, daquele herdeiro renunciante, estes outros herdeiros, eles vão receber a parte do herdeiro renunciante. Se não houver, vai ser para a classe subsequente. E, portanto, não será por estirpe a forma de partilha, será por cabeça. 17. Excluídos da sucessão. Vou fazer o quadro da deserdação e da indignidade. Deixa eu colocar aqui quadro, antes que eu me esqueça. Deserdação e indignidade. 17. O Caim, ele era viúvo, ele deixou os filhos, José, Benjamim, Esther e Isaac. Então, vamos lá. Esse aqui é o 17. Então, eu tenho um pai que não tinha esposa, porque ele era viúvo, né? E ele tinha 4 filhos. Ok. Quem são os filhos? É o José, é o Benjamim, é o Esther, é o Isaac.
João, Lucas, Mateus e Marcos, filho de José. João, Lucas, Mateus e Marcos. Ok. O Tiago é filho do Benjamim. Tiago é filho de Benjamim. Samuel e Pedro são filhos de Esther. Filhos de Esther. Então, portanto, Isaac não tem filhos. Pessoal, a solução nessas hipóteses de exclusão por deserdação, a deserdação é diferente. Correto? Vamos lá. Em vista deste enunciado, determine como fica a partilha deixada por Caim, considerando que seu filho primogênito, José, foi devidamente excluído da herança por ter assassinado seu pai. José saiu. O valor é 120 mil. Vamos dar uma olhada nas exposições pertinentes à deserdação, que estão previstas a partir do artigo 1961. Deserdação e dignidade são temas que sempre estudamos juntos, porque eles têm alguma correlação. Eles são semelhantes, mas eles não são idênticos. Correto? A indignidade, ela traz as situações em que o herdeiro é excluído da sucessão a citação a partir do 1814 e tem algumas regras próprias. Nós temos que pensar o seguinte: a morte daquela pessoa de cuja sucessão estamos a tratar, se ela for assassinada, vamos colocar dessa forma, de uma forma bem superficial agora, daqui a pouco eu vou fazer um quadro sobre isso. Aquele herdeiro que matou o pai, ele vai ser excluído da sucessão. O nome disso é exclusão por indignidade. Então, ele é indigno, correto? Outra, acusado caluniosamente ou incorrer em crime contra a honra. Ou ainda, violência, meios fraudulentos inibirem ou obstarem a toda herança, dispor livremente seus bens por ato de última vontade. Ok. A exclusão é declarada por sentença. E, como ele foi excluído, nos termos do artigo 1816, os efeitos da exclusão, eles são pessoais. Portanto, os herdeiros do excluído sucedem como se o excluído morto fosse. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse. Como se ele fosse pré-morto, como se ele fosse morto antes da abertura da sucessão. O nosso caso, nos termos do artigo 17, é que ele foi excluído da herança. Portanto, ele não fará jus. Benjamim, Esther e Isaac sucedem a forma de sucessão por direito próprio, a forma de partilha por cabeça. Cada um vai receber, nesse caso, 120, mas como se ele fosse pré-morto. Portanto, ele vai receber 30 mil, 30 mil, 30 mil. O Benjamim recebe 30 mil, a Esther recebe 30 mil, Isaac recebe de 30 mil. João, Lucas, Mateus e Marcos receberão sim. Eles receberão a forma de sucessão, será por representação. E aí eles dividirão. E a forma de partilha será por estirpe, claro, e por cabeça. Quantas cabeças? 4. Vão dividir o que José, faria jus. O que a estirpe dele faria jus. Não são 30 mil por 4,
Cada um vai receber 7.500. Cada recebe 7.500. Ok. Ok? Então, aqui, este vai receber 1/4, este vai receber 1/4, este vai receber 1/4. E João Lucas, Mateus e Marcos vão receber 1/4, dividido por 4, 1/4 vezes 1/4, 1,16. Portanto, 1,16 de 120.000 é igual a 7.500. Vencemos o 17. Vou fazer agora com os senhores o 18. Meu quadro soltou aqui. Depois eu tenho que ver como é que eu faço. 18. O Caim, ele falece e deixou 4 filhos. O José, o Benjamim, Esther e Isaac, bem como os netos. João Lucas, Mateus, que é o filho de José. Tiago, filho de Benjamim. Samuel e Pedro, que é filho da Esther. E o Isaac não tinha filhos. É o mesmo da outra situação. Em vista do enunciado, determine como fica a parte do patrimônio deixado por Caim, considerando que o seu filho primogênito foi devidamente excluído da sucessão por ter incorrido em crime contra a honra de seu pai. Mas este deixou o testamento beneficiando José com um bem imóvel. Pessoal, é a mesma hipótese, mas com uma pitada a mais. O quê? Ele deixou o imóvel para José. Então, a gente tem que saber o seguinte. Vamos fazer aqui o 4. Então, ele tem o pai. Eu vou colocar pai. Então, o pai tem o filho 1, filho 2, o filho 3 e o filho 4. Correto? O filho 1 tem os netos 1, o neto 2, o neto 3 e o neto 4. Esse aqui tem o neto 5. Esse aqui tem o neto 6 e o neto 7. O filho 1, ele vai ser considerado indigno. Nos termos do 1814, ele não vai suceder e, portanto, os filhos vão representá-lo, porque são pessoais os efeitos. Ok. Esse quadro está movimentando porque soltou aqui um parafusinho, mas não tem problema não. Fazer um ajuste aqui. E ele deixou o testamento. Vamos imaginar o seguinte. Esse testamento, aqui nessa situação, é o 18, vocês têm que considerar 2 situações. O testamento ele foi feito antes desse assassinato, da morte da pessoa. Primeira situação. Testamento antes do crime. Sim. Não, vamos colocar assim. Testamento antes do crime. Então, vamos aplicar. Se for antes do crime, 1814. Ele vai ser excluído. Aplicar. 1814. Ele será excluído. Segundo, o testamento posterior. Na verdade, que não é morte, né? O crime aqui é outro, né? O crime aqui é contra a honra, né? Porque no caso da morte não tem como haver testamento posterior. Crime
aplicar 1814. Não. Testamento posterior, ele vai receber o bem imóvel. Porque nós consideramos que tenha havido um perdão. Testamento antes do crime, aplicar 1814. Ele será excluído tanto da legítima quanto da testamentária. Ele é excluído tanto da legítima quanto da testamentária. E no segundo, então ele não vai receber o imóvel e nenhum outro, né? Então a herança vai ser dividida por 3 filhos e os filhos dele. Ok? Ótimo. Por fim, se o testamento foi feito após a prática do crime, posterior ao crime, o José vai receber o imóvel. Ele vai ser, nessa situação, excluído apenas da legítima, mas receberá pela testamentária. Vamos lá? Tem uma casa. A casa vale 40 mil. Ele caluniou o pai nos termos do 1814, inciso 2. Naquela situação, ele é indigno. Ele vai ser excluído da sucessão. Mas ele foi reabilitado em testamento. E aí, nos termos do artigo 1818, aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou outro ato autêntico. Se não houver reabilitação, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador ao testar já conhecia a causa de indignidade, sucede no limite da disposição testamentária. 1818 é o artigo que temos que ter em mente para resolvermos essa situação. Ok? Vamos lá? O crime foi praticado depois de ter sido feito o testamento. Então, fez o testamento, foi praticado o crime. Obviamente, vai se aplicar o 1814 e ele vai ser excluído tanto da legítima quanto da testamentária. Nessa primeira situação, ele vai ser considerado pré-morto. 2, 3 e 4 receberão 1/4, porque os outros também vão representá-lo. Então, ele é pré-morto. Então, este vai receber 1/4, este receberá 1/4, este receberá 1/4. E estes 4 dividirão 1/4. Quando eu divido 1/4, eu tenho 1/16, 1/16, 1/16, 1/16. Primeira situação. Ok. Segunda situação. O testamento foi posterior ao crime? Se o testamento foi posterior ao crime, há 2 situações ainda. Nessa situação, se o testamento posterior, vamos colocar aqui, testamento posterior, reabilitação expressa. Se houver reabilitação expressa, ele vai ser herdeiro. Porque os efeitos da exclusão, Celso, eles são pessoais e há representação. Ao contrário da renúncia, onde não há, que a regra é diferente. A regra é de acrescer aos outros. Na exclusão, por indignidade, correto? Na exclusão por indignidade, nós não temos que falar em acrescer aos da mesma classe, porque há representação, porque ele é considerado pré-morto.
poderia, por política legislativa ou por uma questão legislativa específica, definido, igual o da renúncia. Não. A resposta é porque a lei diz que é assim. Não tem esse sentido. A lei diz que é assim, pronto. Se o testamento foi posterior ao crime, e se ele tiver sido reabilitado expressamente, ele vai participar da sucessão como se nada tivesse acontecido. Ok? Agora, ele não foi reabilitado. Ele não foi reabilitado, ele sucede apenas na casa. Ele recebe apenas a casa. Ele é excluído da legítima, mas ele recebe pela testamentária. Ele recebe pela testamentária. Esse quadro, não sei se ficou bom. Testamento antes do crime. Eu vou colocar aqui, diferente. 1814. Ele é excluído da legítima e da testamentária. Professor, embaixo aí é o quê? Não reabilitado, testamento posterior, não reabilitado. Sucede apenas na casa. Eu vou fazer esse quadro melhor. Se o testamento foi posterior ao crime, ele vai ser excluído. Ele vai ser excluído da legítima, mas ele vai receber pela testamentária. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Mas ainda há uma terceira situação. Estamos juntos, né? Se o testamento posterior tiver promovido reabilitação expressa, sucede normalmente. E se ele não tiver sido reabilitado expressamente? Sucede no limite da disposição testamentária. Sucede, limite, disposição testamentária. Pessoal, quando o testamento posterior, por isso que eu nem vou colocar 3 aqui, eu vou colocar 2.1. Quando o testamento for posterior ao crime, os senhores ainda terão que se perguntar: houve reabilitação expressa? Ah, o testamento foi posterior. A pessoa praticou o crime, eu sou o pai, praticou o crime contra mim, mas eu reabilitei expressamente. Fica reabilitado expressamente. Olha, isso, inclusive, no nosso testamento, isso é relevante, hein? Se ele foi reabilitado expressamente, normal. A sucessão dele é como se não tivesse havido crime. Entretanto, eu não reabilitei expressamente. Eu não disse uma frase no testamento, a seguinte expressão: fica o meu filho reabilitado expressamente. Eu simplesmente disse: fica destinado ao meu filho a casa de R$120 mil. Nessa hipótese, não houve reabilitação expressa. Se não há reabilitação expressa, ele vai suceder apenas relativamente à disposição testamentária. Ok? Vamos tirar a foto. Ok. Vou apagar aqui. Vou fazer o seguinte: vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos, ok? E já voltamos daqui a pouco. Vou mandar a foto para vocês, tá?
Voltamos todos. Elisa. Pessoal, tudo bem? Mário. Elisa, né? Fernanda, tudo bem? Ó, vamos continuar então. 18, 19 e 20 é a mesma coisa. Inclusive, eu já lhes adiantei. Nós vamos até colocar aqui, que é o mesmo exemplo. 19, 20. O Caim, que é o pai, ele tinha os 4 filhos, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. E cada um dos filhos tinham esses filhos. Neto 1, neto 2, neto 3, neto 4, neto 5, neto 6, neto 7. Ok. Como fica se o filho primogênito ele foi excluído da sucessão por ter ofendido fisicamente o seu pai, o qual deixou o testamento mencionando expressamente que por esse motivo José não seria herdeiro. Pessoal, vamos lá. O testamento foi antes do crime? Não. O testamento foi posterior ao crime. Se o testamento foi posterior ao crime, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Testamento posterior. Houve reabilitação expressa? Não houve reabilitação expressa. Pelo contrário. Nessa hipótese, ele menciona que o filho foi excluído da sucessão. Ele menciona que ele não foi reabilitado expressamente. E, portanto, como ofensa física é caso de deserdação, e há menção que é mais gravosa ainda, que o pai sequer falou que ele foi reabilitado. O pai disse que ele vai continuar fora da sucessão. Nessa situação que ele foi considerado fora da sucessão, né, ele vai ser excluído de tudo. Ele não vai suceder normalmente. A herança vai ser dividida entre 2, o 3 e o 4 e os filhos dele. Porque aqui, quando o pai disse que ele seria... que ele foi excluído da sucessão por ter ofendido fisicamente seu pai, essa situação é 1840... são aquelas hipóteses de deserdação. Nessa hipótese de deserdação, quando o pai deserda, aqui é diferente, porque quando o pai deserda, é porque é o seguinte, a gente vai falar sobre isso agora. A exclusão, elas são hipóteses legais. A deserdação também são hipóteses legais. Mas para haver a exclusão, não é necessário existir um testamento. E para haver a deserdação, é necessário haver um testamento. Quando a pessoa ela é excluída da sucessão, ela é excluída tanto da sucessão legítima quanto da sucessão testamentária. A única hipótese que isso não ocorre é o pai que reabilita o filho expressamente, aí ele sucede normal, ou então, na hipótese de ele não reabilitar expressamente, ele destina no testamento um bem para o filho, no caso da exclusão. No caso da deserdação, se o pai disser, é diferente porque aqui não é exclusão, é deserdação. No caso da deserdação, o filho vai ser excluído tanto da sucessão legítima quanto da sucessão testamentária. Vamos voltando? A gente vai fazer um quadro sobre isso agora, daqui a pouco. Eu excluí o meu filho. O meu filho foi excluído. Se ele foi excluído da sucessão, ele foi excluído porque independe de haver uma expressão, uma declaração de vontade em um testamento, o que é imprescindível para a deserdação. Se ele foi excluído, correto? Ele pode ser reabilitado, excluído legalmente, em dignidade. Ele pode ser reabilitado expressamente, e nesse caso ele vai suceder normalmente,
ou ele pode ser, não tendo sido reabilitado expressamente, ele pode receber e suceder no limite daquela disposição testamentária. Ponto. Ok? Na deserdação, nesse caso específico do 19, o pai falou que aquele filho ele tinha sido deserdado. Aí os senhores poderiam imaginar, então ele não vai receber a parte definida no testamento. Não, ele não vai receber nada. Por quê? A deserdação, a pessoa é excluída da legítima e da testamentária. Ah, mas aí os senhores vão falar assim, não, mas a testamentária tem que obedecer os 50%. Mas não é por causa da declaração de vontade do pai que ele é excluído na deserdação. É porque aquele filho, ele cometeu alguns atos previstos nas hipóteses de deserdação. E o pai declara a vontade dentro daquelas situações específicas. O pai ele não tem o poder de deserdar o filho porque não gosta do filho. Não pode. Apenas se o filho tiver promovido aqueles atos expressos na deserdação. Vai ser deserdado tanto de legítima quanto de testamentário. E é óbvio, pessoal, que faz sentido isso, porque não faz sentido você falar que ele foi deserdado da parte testamentária, porque simplesmente o pai na parte testamentária pode testar para 50% para uma outra pessoa, para a pessoa que lhe convier. Não faz sentido falar em a deserdação, só faz sentido falar, obviamente, da legítima. Portanto, é óbvio, né, que ele vai ser da legítima e ele vai ser do testamento, não há da parte testamentária, né? 19. O 19 é causa específica de deserdação. Deserdação. Eu vou falar aqui agora a última e vou voltar aqui no quadro falando os 3 pontos e vou falar sobre substituição fideicomissária. Mas vai dar tempo, vocês vão ver, vão observar. Na hipótese mesmo, a Caim tem 4 filhos, os filhos têm os netos, é a mesma situação. Agora eu estou fazendo 20. Os 4 filhos foram excluídos da sucessão. Se eles foram excluídos da sucessão, todos incorreram em 1814. Pessoal, quando nós só temos netos, porque todos os filhos morreram, a gente não pode falar em direito de representação, porque não tem nenhum dos tios vivos. Como vão suceder os filhos? Nessa situação, os filhos vão suceder a forma de sucessão dos filhos não vai ser por representação, será por direito próprio. Se é por direito próprio, a forma de partilha será por cabeça. Na hipótese do artigo 20, cada um dos filhos não vai receber nada, porque todos foram excluídos nos termos do artigo 1814, não foram reabilitados expressamente, correto? Em testamento posterior, né? E também não teve a eles, embora não sido reabilitados expressamente, não tiveram a eles destinadas disposições testamentárias. Não. Eles foram excluídos. Os netos virão agora para a sucessão. A próxima classe, por direito próprio, a forma de sucessão, por direito próprio, a forma de partilha, por cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um vai receber 1/7. Ok. Vou tirar a forma e vamos celebrar que terminamos mais os exercícios. E ainda temos um bom tempo ainda para tratar de questões específicas da sucessão. Vou apagar o quadro.
E vamos agora fazer um quadro. Eu vou dar uma olhada. Eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou pegar aqui na minha pasta o cabeçalho. É fácil o exercício. A próxima semana será tributário, professor? Será. Na verdade, o exercício que eu gostaria de passar para os senhores... Fernanda, você por acaso teria fácil aí a prova de Rondônia, a segunda etapa? Não. Está lá no escritório de Rondônia. Eu estava com a do Ceará, que a do Ceará foi mais recente aqui em casa. Sabe por quê? O que aconteceu? Tiraram do site do IESES As provas. o site de Rondônia já não... A Rondônia já não está mais na IESES. No site da IESES. E a prova de Rondônia, ela estava em algum lugar. Eu não tenho aqui. Não tem problema não. A gente, como vai continuar, a gente vai fazer esse exercício de Rondônia. O Celso, inclusive, já... Mas eu vou no escritório à tarde. Se eu for lá e abrir, eu coloco no grupo pro pessoal. Ótimo, coloque. Tá? Porque aí a Agora gente que acabar coloca. aqui, eu vou lá. É daquelas Não tem provas problema. que você encaminhou, Joaquim? Oi? É daquelas provas que você encaminhou, não? É da segunda etapa. Não. É a prova da segunda etapa de Rondônia. As da Mas primeira eu tenho. É porque Tá o no site computador do é o escritório. seguinte. Eu troquei o computador, então eu tenho arquivos meus no computador. Eu fiz algumas mudanças, então eu tenho algumas coisas dentro de algumas caixas, as minhas provas, inclusive foi uma prova que eu fiz, né? Eu tenho as minhas respostas, mas eu não tenho cabeçalho. Eu tenho a resposta, mas eu não tenho o cabeçalho. Eu coloco mais tarde no grupo. Aí você coloca no grupo, porque aí na segunda-feira nós tiramos 5 minutos e nós vamos resolver essa questão da prova de Rondônia. E é tranquilo, não é difícil. Vamos agora tratar a questão tanto da indignidade, vamos continuar aqui falando sobre ela, a questão da indignidade quanto da deserdação. E aí, nós vamos fazer esse quadro, que vai ser muito bom nós termos esse quadro. Tanto da indignidade quanto da deserdação. A primeira coisa é o seguinte, nós temos aqui o artigo 1814. Eu vou mostrar para os senhores uma forma diferente de nós lermos esse artigo 1814. Sabe como é? 1814. São excluídos da sucessão. O nome disso é indignidade. Indignidade. Como vamos ler esse exercício? Vamos colocar assim, inciso 1. Autores, coautores, partícipes
homicídio doloso, tentativa, vamos colocar, da pessoa, ok? Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente. É assim que a gente lê esse artigo. Correto? Os que tiverem sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso da pessoa, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro. Vocês se lembram que a gente estamos agora lendo, né, a parte de sucessões? Nós organizamos o nosso estudo de uma maneira mais simples. Agora, qual é o item 2? Acusado caluniosamente. Então, vamos colocar aqui. Qual é o crime? O crime, acusado caluniosamente. Autor. Acusado caluniosamente, o autor. Mas não é só isso. Acusado caluniosamente, o incorrer em crime contra a honra. Crime contra a honra. Mas a calúnia não é um crime contra a honra? Sim. Mas basta a acusação caluniosa. A difamação, qual é o outro? Calúnia, difamação e... Pessoal, Injúria? Injúria. Calúnia, difamação, injúria. Obrigado, Fernanda. Acusado caluniosamente. Calúnia. Acusação em juízo. Crime contra a honra. Trânsito em julgado. Vamos escrever de uma maneira melhor? Entenderam? Vamos escrever, não se preocupe. Ficou bom desse jeito. Você é muito perfeccionista. Calma, calma. Tava fazendo o meu? Calma. Acusado. Em juízo. Injúria. Difamação. Crimes contra a honra. Trânsito em julgado. Quem? Autor. O autor da herança. Quem mais? Cônjuge e companheiro. Tem ascendente, tem descendente? Não. Calúnia. Acusado em juízo. E a palavra que ele usa, crimes contra a honra. Quais são os outros dois? Injúria, difamação. Incorrerem. Por fim, o autor, mas o cônjuge apenas. O inciso 3, violência, meios fraudulentos. Violência, meios fraudulentos. Inibirem, obstarem, o autor da herança de dispor livremente
sobre os seus bens. Voltando. Homicídio doloso, crime contra a honra, violência e meios fraudulentos. Óbvio, né? Que na hora do exercício eles vão falar o seguinte, que precisa a calúnia ter trânsito em julgado. É óbvio que eles fazem isso. Não, a calúnia, acusado caluniosamente em juízo. Ah, perdão, pessoal, eu acho o seguinte, eu cometi um equívoco aqui. Acusado, é porque tem dois tipos de crimes. Me enganei, peraí. Nós temos um tipo penal que se chama acusação caluniosa. Eu não sou penalista não, hein? Acusação caluniosa é você acusar uma pessoa de ter praticado um crime. Eu acho que é uma calúnia específica. Os senhores me perdoem aí o penal. Mas, então, é a situação de acusação caluniosa e em juízo, acusação caluniosa em juízo e crimes contra a honra, que seriam aí a calúnia, a injúria, difamação. Mas a acusação caluniosa, ela é diferente de calúnia. A indignidade. O herdeiro excluído da sucessão por indignidade, o é da sucessão legítima, não da Professor, testamentária. depois o senhor lê, não tem problema, eu só Ah, coloquei. tá. Obrigada. Tudo bem. Então bateu aí com o que eu falei da deserdação. Elisa, mas isso que você escreveu, você não é contraditório ao que eu falei? Não, professor, não é o resumo do que o senhor falou, eu só coloquei para facilitar. É para facilitar. Exatamente. Para facilitar para os amigos. Exatamente. É isso aí. Porque na indignidade, naquela situação, ele pode ser reabilitado expressamente ou então ele pode suceder, portanto, no limite da disposição testamentária, ou seja, ele é excluído da legítima, mas ele permanece com a testamentária. Obrigado, Elisa. Ok, a acusação caluniosa em juízo, o autor, crimes contra a honra, trânsito em julgado, incorrer, violência, meios fraudulentos, impedir ou obstar o autor de dispor livremente. Ficou mais fácil agora a nossa leitura, não ficou? Eu acho. A gente vai ler esse artigo dessa forma. Vamos colocando aqui. Então, eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um quadro comparativo. Nós vamos ler esse artigo dessa maneira. Então, agora, olha só. Esse quadro é tão bom que eu fiz o quadro. Eu teria dificuldade de ficar lembrando. Mas agora eu posso, olhando, pensando no quadro, o autor, o coautor, o partícipe do homicídio doloso ou tentativa do homicídio doloso contra o autor da herança, a pessoa, né? A pessoa, o ascendente, o descendente, cônjuge e companheiro. Inciso 2 do 1814. Nós temos a acusação caluniosa em juízo e outros crimes contra a honra, trânsito em julgado. O autor da herança, cônjuge e companheiro. Pronto. Em terceiro,
aqueles que por violência ou meios fraudulentos inibem ou obstam o autor da herança. Eu não tenho cônjuge companheiro, não tenho ascendente e descendente. Vocês observaram que vai diminuindo aqui também? Nós temos aqui, ó. Vai diminuindo. E aqui eu não tenho nada. Ficou muito mais fácil. Agora, eu vou fazer um quadro comparativo da deserdação e da indignidade. Eu já sei que os excluídos são essas hipóteses. Já que eu estou com essas situações aqui, eu vou me reportar ao da deserdação. Os que forem necessários, os herdeiros necessários, eles podem ser, ou claro, se eu promover a deserdação, né, os herdeiros necessários, eles vão ser privados da legítima. Os herdeiros necessários são, obviamente, da testamentária e da legítima. Em todos os casos. Ó, quando eu falo que o herdeiro necessário, eles vão ser privados da legítima, é a única hipótese possível, porque ele já não vai ser herdeiro testamentário. Eu só posso me utilizar da deserdação porque eu quero excluí-lo também da legítima. Então, ele vai ser excluído, obviamente, da deserdação e da legítima. Então, a deserdação, ela implica sair, retirar a legítima daquele herdeiro que já não tem a testamentária. Eles podem ser deserdados, primeiro, em todas essas situações. Em todas essas situações. Em todas essas situações. Mas é porque essa hipótese, ela advém, independe do testamento. Agora, vamos imaginar que a deserdação, ela tem o testamento. Não tem o testamento, ela depois vai postar para a gente. Se eu tiver o testamento, eu vou estar falando de deserdação. Quais são as hipóteses? Todas estas. Eu posso deserdar por todas estas e mais algumas. E quais são essas algumas? 1962, 1963. 1962, 1963. Vamos fazer um resumo. Ofensa física, injúria grave. Ofensa física, injúria grave? Sim. Ofensa física, injúria grave. Ofensa física, injúria grave. Ofensa física, injúria grave. Relações ilícitas, relações ilícitas. Desamparo, desamparo. Relações ilícitas, desamparo. Quais são as situações que uma pessoa é excluída? Autor, coator, partícipe de homicídio doloso contra a pessoa, acusado caluniosamente, outros crimes contra a honra, violência, meios fraudulentos, inibir e obstarem, autor da herança. Quais são as hipóteses legais em que uma pessoa pode ser deserdada? Autor, coautor, homicídio doloso, acusação caluniosa, crimes contra a honra, violência, meios fraudulentos, inibir e obstarem, e ofensas graves, injúria, ofensa física, injúria grave, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas, desamparo. Essas, mais essas, deserdação. Ok? Vamos lá? Vou tirando a foto aqui para os senhores.
Eu tenho excluídos no 1814 e eu tenho os deserdados previstos no 1961, 62 e 63. 1961, 1962. As hipóteses dos excluídos são as do 1814. As hipóteses de deserdação abarcam as específicas: injúria, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas, desamparo. E ainda as do excluído. Correto? Mas as situações do excluído não abarcam todas as situações do deserdado. As hipóteses do excluído estão contidas nas hipóteses de deserdação, mas as hipóteses de deserdação nem todas estão contidas. As hipóteses de deserdação contêm os excluídos. Vamos lá. Eu vou fazer aqui agora o nosso quadro que eu estou prometendo, para organizarmos o nosso Vamos lá. Indignidade. Indignidade. Deserdação. Deserdação. Isso aqui é só, os senhores já sabem disso. Exclusivamente (1814). Deserdação. 1814 mais 1962 mais 1963. Ok. Indignidade apenas por ação judicial. Ação judicial. Testamento à deserdação. Ok? A indignidade, ela vai atingir os herdeiros necessários, os testamentários e os legatários. Pessoal, o legatário, ele é um tipo de herdeiro, mas ele não é herdeiro porque ele não sucede a título universal. É uma coisa específica, singularizada. Ó, a Elisa vai receber a casa. Quando tenho essa disposição, a Elisa recebeu a casa, ela é uma legatária, ela não é herdeira. A diferença entre herança e o legado é porque um herdeiro, ele recebe a título a título universal, ou seja, todos os herdeiros eles estão ligados, né, pelo vínculo do condomínio. A Elisa, quando ela recebe só a casa, ela vai ser a legatária. Então, quando eu tenho uma hipótese de indignidade, eu estou afastando necessários, testamentários e legatários. E a deserdação também. Herdeiros necessários e, obviamente,
os testamentários e os legatários. Ok. Quem é o legítimo Quem é o legitimado para promover uma ação de indignidade? Legitimidade, qualquer interessado, inclusive o Ministério Público. Este aqui, a legitimidade é exclusiva do autor da herança. Autor da herança. Aqui nós vamos ter uma ação de indignidade, né? Ação de indignidade. Pessoal, olha só que interessante. Quando eu estou falando de ação de indignidade, eu não estou tratando da ação que, por exemplo, condena o autor pelo homicídio doloso daquela pessoa. Não. Não é aquilo. Aquilo não é ação de indignidade. Aquilo é ação penal. Quando quando a pessoa já tiver sido condenada, o que vai acontecer? É imprescindível ser promovida uma ação de indignidade. Os senhores concordam que são duas coisas distintas? Eu vou mandar aqui já para a Elisa e ela vai vendo ali no... Professor, Oi. na frente de herdeiros necessários aí na parte da deserdação, qual que é a primeira palavra? Obviamente. E obviamente. E obviamente. Obrigada. Vocês vão montar aí, né? Porque esse meu pincel já está... E obviamente... Já tem que trocar o pincel. Testamentário, legatário, né? É claro, porque se eu estou deserdando, é porque eu não quero que o meu legítimo participe, porque o meu necessário, eu não vou excluir o meu herdeiro testamentário porque ele não existe, né? Ok, então eu tenho uma ação de indignidade, correto? Essa ação judicial é a ação de indignidade. Desculpa, não entendi. Ação de indignidade. E aqui a deserdação é feita pelo testamento. Ó, pessoal, a pessoa foi condenada nas hipóteses 1814, eu ainda tenho que promover a ação de indignidade. Correto? Não é automático os efeitos, não. A legitimidade para a ação de indignidade é de qualquer interessado. Já na do testamento, é do autor. A legitimidade não pode ser do autor pelo herdeiro, né? Não é do autor da herança, é do herdeiro. Não é autor da herança, sim herdeiro. Herdeiro. Por exemplo, se o meu irmão ele foi deserdado, se ele foi deserdado, ele não fará jus à legítima, concordam? Eu sou beneficiado, porque vai acrescer, eu sou da mesma classe. Portanto, quem tem a legitimidade? Eu, que serei beneficiado quando se considerar que o meu irmão foi deserdado. Agora, vamos ver aqui o que é. Vamos lá. A indignidade, então. Só mais algum aqui, que já coloquei 1814, 1962, 1963.
Agora, o prazo aqui na indignidade pessoal, é o seguinte: a pessoa foi excluída, efeitos pessoais, né? Efeitos pessoais. Vamos imaginar que o meu irmão tenha sido deserdado, mas eu tenho sobrinhos. Os efeitos da deserdação são pessoais? O que eu quero dizer? Os herdeiros, os filhos do irmão deserdado pelo pai, eles podem representá-lo? Eles podem representá-lo? A pergunta que fica é essa. O que parece a doutrina adotar, que também vamos aplicar às hipóteses, né? Os efeitos pessoais da indignidade à deserdação. Então, considera-se que também, na hipótese de haver a deserdação, os efeitos, portanto, também seriam pessoais, mas, abrindo parênteses, não há uma disposição expressa de que os efeitos são pessoais na deserdação. Mas eu vou colocar aqui, efeitos pessoais. Efeitos pessoais, porque não há disposição. E vamos olhar aqui o que eu preciso dizer agora. Uma coisa super importante que é o prazo. O prazo da ação. O prazo decadencial. Aqui é o prazo decadencial. Ambas são prazos decadenciais. E vamos ter o termo. O direito de demandar, 1815, parágrafo 1º, extingue-se em 4 anos da abertura da sucessão. 1815, parágrafo 1º. Termo a quo. Termo a quo. Abertura da sucessão. O direito de demandar, abertura da sucessão. Pessoal, o prazo decadencial é da ação de indignidade, correto? O prazo decadencial para vou colocar aqui. Herdeiro legatário. Pessoal, o MP é apenas por 1814, inciso 1, homicídio. 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 O prazo decadencial da ação judicial da abertura da sucessão. Vamos dar uma olhada qual é o prazo da deserdação. O direito de provar a causa de deserdação extingue-se no prazo de 4 anos da abertura do testamento. Prazo decadencial. Prazo decadencial para a ação de deserdação. Prazo decadencial para a ação de deserdação. Será 4 anos da abertura do testamento. Prazo decadencial é 4 anos. E aqui também será 4 anos, mas o termo a quo, nos termos do artigo 1965, é da abertura do testamento. Isso, embora seja uma aula expositiva, entre aspas, porque nós estamos fazendo os exercícios, mas isso é muito importante na nossa prova discursiva. Porque na prova discursiva, eles vão pedir aos senhores que organizem
ideias e compare a indignidade e a deserdação. Como são estes institutos? Quais os efeitos jurídicos destes institutos? Os efeitos da indignidade e da deserdação. Quais são as hipóteses em que há indignidade? 1814, 1962, 1963. O fato de uma pessoa ter sido condenada por homicídio do autor da herança não implica que ela será excluída por indignidade. Ainda terá que se promover uma ação de indignidade para excluir aquele determinado herdeiro, correto? Da mesma forma, a pessoa que tenha sido deserdada, ainda assim, ela terá que se promover uma ação de deserdação para que aquela pessoa não seja beneficiada. O prazo para se fazer a prova nessa ação de deserdação é o prazo decadencial de 4 anos da abertura do testamento. Por outro lado, o prazo decadencial da indignidade, 4 anos da abertura da sucessão. 4 anos para se promover essa ação. Professor, e se houver herdeiro que seja menor de idade, não tem aquela coisa de o prazo só começar a ser contado depois de atingida a maioridade do herdeiro menor? E o herdeiro exatamente. Aí o prazo, né, aumentaria, né? É o caso daquela Suzanne Richthofen, que matou os pais, né? E o Andreas, o irmão dela, era menor de idade. Então, a ação, né, o prazo decadencial de 4 anos para promoção da ação de indignidade só começou a contar depois que ele ficou maior, é isso? E não do prazo da abertura da sucessão? No caso específico dela, não é deserdação. No caso dela, foi indignidade. Correto? No caso específico, a ação de indignidade, ela prejudicava a Richthofen, correto? E beneficiava o irmão dela. Nesse caso específico, a prescrição ela prejudicava a Susana Richthofen, correto? E beneficiava o André, prejudicava o Andreas e beneficiava a Susana, o fato de haver a prescrição, né? Nessa hipótese, para ele, não poderia haver esse prazo decadencial, que só seria após, então, a idade. Mas eu li alguma coisa sobre isso, falando que ela foi excluída, mas será que ela foi excluída só depois que ele completou 18 anos? Eu acho que ela foi excluída antes. Não, ela foi excluída só depois que ele completou 18 anos? Foi, não? Então ficou suspenso o prazo para ele. Mas tão logo ele completou 18 anos, aí sim foi promovida a ação de indignidade. Teria que conhecer melhor o caso específico. Então, ficou claro isso para os senhores? Só ficou faltando o exercício de Rondônia. Mas o exercício de Rondônia eu vou localizá-lo. A Fernanda vai... eu tenho os resumos, eu achei que nos meus guardados eu tinha aqui agora. Mas eu só tenho as respostas, eu não tenho o cabeçalho do exercício. Nós vamos fazer só o exercício de Rondônia na segunda-feira. Indignidade e deserdação. A questão da renúncia ficou claro para os senhores? Que é uma questão importante. Ficou claro? Se você renuncia para todos, quando você renuncia para alguns apenas. E por fim, eu vou... Enfim, vou fazer o exercício na segunda-feira, é um exercício simples de 5 minutos.
Então, nós nos encontramos hoje às 19 horas para darmos continuidade com a nossa resolução de exercício da VUNESP. E aí, continuamos com o nosso estudo. E amanhã nós encontramos, né? Quem está fazendo o curso da VUNESP, amanhã vai ser às 9 horas da manhã a nossa aula, e aí a gente vai resolver. Estamos agora, essa semana, resolvendo os exercícios de sucessões da VUNESP. Então, Elisa, assista essa aula de ontem, o Celso, assista a aula de ontem, foi uma aula, assim, uns exercícios diferentes. Ok, a Érica, não vai assistir a aula à noite, Érica? Da VUNESP? Então tá, Érica, obrigado. Então até amanhã, pessoal. Então até daqui a pouco. Tchau.